Você não precisa deixar de ser você para dar certo. O que que o filme O Diabo Veste Prada, o primeiro, tá, gente? Que eu ainda não tive a oportunidade de assistir o segundo, mas eu queria assistir o primeiro para ter uma percepção um pouco mais clínica. E assistindo, eu falei, pensei comigo, nossa, esse filme se encaixa muito no que eu trago, né? No que eu falo sobre a gente conseguir sustentar o nosso próprio valor, entender a nossa própria identidade, vestir a camisa de quem a gente é. E essa é a parte mais difícil. Então, tem uma cena ali no filme O Diabo Veste Prada, o primeiro, como eu falei para vocês, que para mim diz muito mais do que parece. A protagonista, a Andy lá, que a gente já conhece, né, que eu sou fã, inclusive, ela já está completamente inserida naquele ambiente, né? A gente vê ela chegando ali, ela parece que veste bem a camisa da própria identidade. Ela mesma fala, olha, para mim moda não faz muito sentido, ela gosta da roupa dela, enfim, ela já tem um pouco da personalidade dela e ela tá muito bem com isso. Então, ali ela já está inserida, ela está dando conta, está funcionando, tá sendo reconhecida, né? Entre aspas, porque a gente sabe que a chefe dela não é muito, né? Não é muito exigente, na verdade, então ela sente essa pressão, mas ela tá ali, tá funcionando, tá dando certo. Mas ao mesmo tempo, tudo ao redor dela vai começar a mudar. As pessoas próximas vão começar a estranhar. Ela mesma começa a se estranhar. E não porque ela não é capaz, ela não está dando conta ali. É porque em algum momento ela começou talvez a entender que daquele jeito dela não ia funcionar, que ela teria que mudar e que ela teria às vezes até que se adaptar. Só que nessa adaptação, ela começou a se afastar de quem ela era, da própria identidade realmente dela ali. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, se você ainda não me conhece, eu sou a Mariane, sou psicóloga e hoje eu falo, né, sobre algo que talvez a gente não percebe, né? Muita poucas pessoas percebem isso. O quanto a gente se ajusta quando não sustenta quem a gente é, né? Vem dessa questão da gente realmente às vezes não acreditar no nosso potencial, achar que eu sempre preciso de mais para me sentir boa o suficiente, eu sempre preciso estar estudando, enfim. Então eu não sustento o meu próprio valor. Eu invalido as minhas conquistas, eu não reconheço, né, o meu próprio potencial. Então, eu falo hoje sobre isso, através da terapia cognitivo-comportamental. E eu tenho esse podcast aqui, que é o Tá Pronta, Só Não Acredita, onde eu abordo, né, esse tipo de assunto, né, para trazer aqui contextos e para conscientizar vocês que às vezes essa é a questão, às vezes não é fazer mais, se ajustar mais, se adaptar mais. É sobre, às vezes, você sustentar o seu próprio valor, sustentar quem realmente você é e todas as suas qualidades. Então, o que que a gente vê? No começo lá do filme, a Andy, ela é completamente diferente daquele ambiente. Ela não se encaixa, ela não entende, ela não valoriza, né, toda aquela questão da moda. E tudo bem, mas em algum momento ela começa a perceber que daquele jeito, como eu falei para vocês, não funcionava ali. E aí a gente vê uma mudança silenciosa. Não é, parece que uma decisão clara, é um ajuste aqui, um ajuste lá, um ajuste no modo dela perceber as coisas, dela começar a se vestir, um comportamento ali que ela aceita, né, uma escolha que ela começa a fazer diferente, e quando a gente vê, ela já está funcionando naquele lugar, né? Funcionando e funcionando totalmente, né? Adequada ali àquele lugar, com a vestimenta, com o modo de ser, né? Então ela se adequou realmente ali totalmente. E o problema principal que eu quero trazer aqui para vocês não é o fato dela, né, ter crescido, né? O problema principal não é ela ter tido sucesso por conta dessa adaptação, porque isso a gente vai precisar fazer. Nós somos seres adaptáveis, a gente vai precisar se ajustar ali realmente para crescer, né? Vai ter que fazer um aprimoramento aqui, um aprimoramento lá.
Mas o problema que eu quero enfatizar aqui para vocês é que, para isso, ela começou a se afastar da própria referência dela, da própria identidade. E é isso que acontece o tempo todo. Só que isso é silencioso. Então, o que que a gente vê? Você entra em um ambiente novo, em um trabalho, em uma fase da vida, e você começa a olhar em volta, começa a identificar, começa a se comparar. Poxa, olha como as pessoas falam, olha como elas se comportam, o que é valorizado ou não ali. E sem perceber, você começa a se ajustar. E quando você não sustenta o seu próprio valor internamente, qualquer ambiente vai virar referência para você. Então a gente meio que deixa de lado os nossos próprios gostos, a nossa própria identidade, para se adequar demais ao que está mostrando ali o ambiente, ao que está dando certo, sabe? E aí, talvez surja aquela ideia do jeito que eu sou, aquele pensamento, não é suficiente aqui. Mas talvez a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês não seja mudar, sabe? Não seja mudar mais, se adaptar. Talvez seja sobre perceber até onde você está se adaptando. E a partir de onde começou a se deixar de lado, se deixou em segundo plano os seus gostos, a sua forma de se vestir, a sua forma às vezes de falar. Porque a adaptação faz parte, como eu falei para vocês, mas perder a própria referência, a própria essência pesa. Você pode crescer, você pode e deve se adaptar, mas sem deixar de ser quem você é, porque essa é a questão, né? Eu falo muito sobre essa questão da conexão. Se a gente perde a nossa própria essência, se a gente perde a nossa própria identidade, a gente vira simplesmente mais do mesmo. E as pessoas não se vão se conectar com a gente, sabe? A gente vai estar inserida em um lugar que às vezes vai funcionar, como a gente viu no filme, mas ela não se consegue se conectar profundamente ali com as pessoas porque não faz parte do mundo e de quem ela é, né? Então, o problema aqui nunca foi você ser diferente. É quando você começa a achar que isso não seria suficiente. Então, você começa a achar que da forma que você funciona, não é suficiente para você ter crescimento, para você conseguir, né, construir coisas. Eu vejo muito isso também em redes sociais. As pessoas, elas acham, elas vêm com o pensamento no sentido assim, eu preciso ser mais extrovertida. Praticamente elas acham que ela tem que virar outra pessoa. Quando não, como eu falei para vocês aqui, a gente sim vai precisar fazer algumas adaptações, envolve se expor, por exemplo, envolve a gente falar com uma câmera, envolve a gente desenvolver mais assuntos, né? Se expor ali, falar mais, mas não tem a ver com uma mudança, poxa, eu preciso virar outra pessoa, preciso ser mais extrovertida, eu sou tímida. Não é essa a questão. A gente vai precisar se adaptar a esse novo mundo, né? Que é ali de redes sociais, como eu tô trazendo aqui para vocês, mas ainda assim, da nossa forma, com a nossa essência, porque é isso que faz o resultado. E às vezes você se adapta, mas você não pode perder realmente quem você é, que é a sua própria identidade, o jeito que você fala, o jeito que você se comunica, a sua forma de se vestir. Eu tive um tempo aqui nas redes sociais que as pessoas estavam usando muito ali batom vermelho, não sei se vocês é dessa época quem grava conteúdo aqui. Batom vermelho, é brinco, brinco dourado, enfim. E eu acho isso lindo, gente. Eu acho que realmente a questão ali era posicionamento, sabe? Você ter sucesso através do seu posicionamento. Então as pessoas traziam muito essa essa temática, né? Esse visual mais batonzão vermelho com o brinco, né? O brinco maior, dourado, enfim, a unha também ali vermelha e tal. E isso não vou falar pra vocês que eu não fiz. Eu tive essa fase. Se vocês verem os conteúdos aqui, eu tentei fazer essa adaptação porque chamava atenção, mostrava um posicionamento. Mas, cara, sabe quando a gente vai sair e você sempre se sente bem, se sente bonita daquela forma? Então, assim, que sou eu? O que que é a Mari? A Mari usa prata. A Mari não gosta de usar brinco grande.
Eu sou mais básica. Essa pulseira aqui é meu xodó. Sempre vocês vão ver ela, eu com elas. Inclusive, falei para meus pais, pro meu marido, para ajudar aqui, ó, porque tem pouco, como que fala? Esses negocinhos aqui, eu preciso de mais. Então, eu já pedi de presente de aniversário isso daqui, porque realmente é minha essência, é o jeito que eu me visto, é o jeito que eu gosto. Eu sou mais básica. E quando eu tentei fazer aquilo, eu saí da minha essência. É quase que a gente não se reconhece mais. Então, por isso que a questão principal é você sustentar quem você é, sabe? Esse é o grande X da questão. Sustenta quem você é. E isso envolve essa, poxa, eu gosto de ser assim. É o que faz sentido para mim. Vestir a camisa é o que vai dar resultado para a gente. Sustentar o nosso próprio valor é que vai fazer a gente se posicionar com mais certeza, com mais clareza e com realmente posicionamento. E vai fazer também a gente ter resultado. Porque é a partir de quem eu sou que que as outras pessoas vão me identificar comigo, né? Não adianta nada eu vender para vocês que eu uso dourado, um posicionamento mais forte e tal, e você chegar comigo ali no dia a dia na sessão, você vê eu totalmente diferente, mais delicada, né, com os acessórios, enfim, o meu jeito de falar. E aí você vai lá né, no meu Instagram falando totalmente perfeito, sem essas questões do né, de falar gente. Então, gente, vamos simplesmente sustentar quem a gente é. É isso que eu queria passar aqui para vocês nesse episódio. Se isso fez sentido para você, curte e comenta aqui. Faz muito sentido para mim ver que eu estou conseguindo, né, entregar para vocês, ver que o meu trabalho está sendo realmente reconhecido e o principal, ajudando vocês de alguma forma. Muito obrigada. Eu te vejo então no próximo episódio do Tá Pronta? Só não acredita.